Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. www.maisoeste.pt. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora do Ancião, nesta quarta-feira, 9 de outubro. Passam 7 minutos das 21 horas. José, vamos cumprimentar os nossos ouvintes. Ora, muito boa noite, senhores ouvintes da Rádio Mais Oeste. Ou da Mais Oeste Rádio. Mais Oeste Rádio, pois. Sabe que é uma rádio a mais? Não, é mais... Mais rádio, mais informação. Mais tudo. Na Rádio Mais Oeste 94.2, não é? Claro. E na internet em www.maisoeste.pt. Quem ganha é você. Com PT, quem ganha é você, diz o Jorge. Ora então, muito boa noite, senhores ouvintes, aqui na Hora do Ancião. Hoje temos algumas surpresas, como é habitual, nesta Hora do Ancião, entre as 21 e as 22, e com um convidado especial que já irão saber quem é. E para já, que estamos prontos a seguir viagem. É verdade, o nosso convidado hoje tem muito para falar, é um homem cheio de história, que tem muitas experiências de vida, mas isso já lá vamos. Esta semana, que é uma semana interessante e o tempo até voltou a aquecer, antes de continuarmos o nosso programa, acho que é importante fazer aqui uma introspeção. Nós de vez em quando aqui no nosso programa optámos por fazer debates, trocas de ideias, alertar para problemas e questões que afetam a nossa sociedade, e hoje achámos por bem, nesta fase inicial da Hora do Ancião, fazer também nós aqui uma pequena introspeção, não maçando as pessoas mais do que aquilo que muita gente já sente por causa do pós-eleitoral, e se a verdade seja dita, que os políticos ainda nem sequer tomaram já posse. Baixou, é o pós-eleitoral. É o Bem visto, José, bem visto. Digo outra vez que as pessoas não perceberam. É o pós-eleitoral porque a poeira já baixou. Portanto, pós, e veio porque são muitos pós. Há outro pó que é muito utilizado, mas vamos deixar não, esse desse deixamos, que isso é bom para a roupa. E é bom para a rua. Olha, o Drão Barroso levou com esse pó. Agora em Lampedusa. Sim? Foi lá. Aconteceu? As pessoas gostam muito dele e deram-lhe que aquele pó mais conhecido. Sabes que Lampedusa é também a terra de um grande escritor, Tomasi di Lampedusa. Tomasi di Lampedusa. É um grande escritor italiano. Não é primo do Edison? Não. Que inventou a lâmpada. Há quem lhe chame lâmpada. Embora a lâmpada... É outra história, Mas dizia faça-se luz. Faça-se luz. E faça-se luz nesta introspeção, dizia eu, porque tem acontecido um conjunto de situações que nós não devemos deixar passar em claro. E que vale a pena... Aqui na Hora do Cidadão, lá estou eu, porque é o hábito. A Hora do Ancião. É importante que nós também marquemos posição junto dos nossos ouvintes, para que as pessoas possam também elas refletir em casa quando nos ouvem, e nós temos a responsabilidade de levar nestas emissões radiofónicas um conjunto de informações e de pensamentos, porque Portugal está a atravessar realmente um período de mudança, e a mudança não se prende com as danças das cadeiras ao nível autárquico que nós assistimos recentemente. Estamos a falar de coisas muito mais importantes, que é a atitude do cidadão, a atitude das pessoas, que começou com o pós-25 de Abril, onde as pessoas cada vez mais se associam livremente para lutar por aquilo que acreditam. As listas independentes, como vimos recentemente, são um modelo que cada vez mais está em crescendo. Nada é perfeito, tem as suas coisas positivas, as suas coisas negativas, e cada vez mais nós assistimos na sociedade a grupos que durante séculos, sem exagero, pessoas foram ostracizadas, menosprezadas, que nunca tiveram voz e agora pela primeira vez tiveram voz. E, por exemplo, uma dessas associações, o nosso ilustre convidado irá falar aqui dentro de momentos na entrevista, é a Associação APRE, que defende os pensionistas e os reformados, que até ver nunca lhes valeu ninguém, e nem mesmo o famoso Paulinho das Feiras, com todo o respeito, porque é essa a terminologia a que muita gente se dirige ao Dr. Paulo Portas, mas dizia eu,
que era um político que era visto como o grande defensor dos reformados e como o grande defensor dos militares, e como nós sabemos nos últimos tempos já não viram o bico ao prego. Eu acho é que já não há prego, porque o prego foi para o prego. E é preciso perceber que estes passos são passos em frente na construção de uma sociedade sólida. Quero só dar 2 exemplos que me parecem importantes referir e pertinentes para este debate e para as nossas conversas, nem que seja em família ou no café. Uma delas tem que ver precisamente com o Oeste, que é uma notícia negativa e que pessoalmente não conheço nenhuma das pessoas envolvidas, mas ainda que conhecesse, indiferente, que tem a ver com a Associação de Agricultores do Oeste, que, de acordo com a comunicação social local, é um processo que já se arrasta há algum tempo, mas que agora o Ministério Público do Bom Barral decidiu avançar com uma queixa-crime relativamente a um truque. Eu gosto de lhe chamar um truque. Associação de Agricultores do Oeste. Exatamente, é uma associação que tem sede para os lados do Bom Barral, precisamente, e que fez um truque de acordo com o que está na comunicação social escrita, de acordo com a fonte principal que está a noticiar essa situação é a agência Lusa, e que é um truque que se repete desde o período em que nós tínhamos acabado de entrar na então Comunidade Económica Europeia, atualmente União Europeia. Qual é o truque? É o truque da recepção de verbas, supostamente para dar formação profissional, que depois não se dá formação nenhuma, inventa-se um conjunto de recibos e fica-se com o dinheiro e não se dá formação a ninguém. Portanto, isto, como eu disse, atenção, está em tribunal, não estamos a falar de casos julgados, é uma acusação que já tem há algum tempo, mas indicia o quê? Indicia que estas práticas negativas, de verbas que vêm diretamente de Bruxelas para permitir o desenvolvimento, neste caso, desenvolvimento da formação das pessoas, é desviado, e são mais um dos muitos casos que nós pensávamos que, entretanto, já se tinham extinguidos ou que a fiscalização já estaria a apertar, mas só indicia que continuamos a sofrer de males destes, que naturalmente põem em perigo a continuidade do Estado de Portugal como independente, porque nós estamos com dívidas claramente porque temos uma má gestão, e a má gestão não é só política, é uma má gestão empresarial, onde enquanto uns querem construir, muitos outros querem destruir. Jorge, mas aí pode ter a ver um problema de core business, porque se veio de Bruxelas era para couves de Bruxelas e depois ter a formação foi se calhar dada para outro setor, quer dizer. Outra situação que também me parece importante referir relativamente a estas tem que ver com uma notícia. Esta é uma notícia que tem uma mensagem mais positiva e que nós gostaríamos de ver também em Portugal, que tem que ver com um ex-ministro na Grécia que foi condenado a 20 anos de prisão por desvio de fundos. Estás a brincar. Alguma vez isso foi sem querer. Não foi nada. Foi para o sobrinho. Foi para o sobrinho. Não foi de certeza desvio de fundo. Foi para o sobrinho. O homem deve ter. Qual é a mensagem? E de repente talvez se chateou. Ora, conta lá então essa história. Esta história é tão somente esta, ou seja, ficou provado uma usurpação e desvio de fundos de um ex-governante na Grécia. De onde é que ele desviou isso? Foi do governo propriamente dito. Do governo da Grécia? Exatamente. Mas agora durante este período... Não, já foi há mais tempo. Já foi há mais tempo, porque estas coisas naturalmente como se costuma dizer, cá como lá demoram o seu tempo. Mas o que é um facto, porque é que este exemplo é mais positivo do que negativo? Porque o que nós pretendemos, ou pelo menos é a minha opinião, e as pessoas são livres naturalmente de expressar opiniões contrárias, eu penso que o que se exige nestes novos tempos, não só para Portugal, mas para todo o mundo civilizado e para todo o mundo dito desenvolvido, incluindo a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão e todos os outros Estados, é o fim da corrupção. O fim desta criminalização a olhos abertos, impune. E por isso, o que é que esta luz nos dá? Esta luz dá-nos
que ainda há dentro da União Europeia juízes gracos e incorruptíveis que efetivamente aplicam a lei. Eu pessoalmente sempre defendi, ao nível das manifestações, que é bom as pessoas manifestarem o seu desagrado, mas mais importante ainda, saberem manifestar-se nos locais próprios. Obviamente que eu não quero vir para a rádio apelar ou instigar à revolta social, nada disso. Mas acho que faz sentido, tendo em conta que as pessoas muito se sentem injustiçadas do ponto de vista social, que se possa pressionar positivamente os tribunais, no sentido de os tribunais poderem livremente e ter condições para aplicar a lei, castigando quem tem que ser castigado. E é preciso criar condições para, de uma vez por todas, separar os poderes políticos e o poder judicial. Só dessa forma é que o povo pode sentir que efetivamente a justiça está ao serviço do Estado. Só dessa forma é que a justiça pode ter o verdadeiro papel que todos nós ambicionamos, que é o papel de dissuasor, para que os políticos de hoje, os políticos de amanhã, os empresários de amanhã, para que toda a gente que ocupe cargos de relevância, políticos e não políticos, mas sobretudo cargos de importância, pensem duas vezes antes de prevaricar. O sentimento neste momento, e não é só de Portugal que falamos, é de todo o mundo civilizado, é que há uma sensação de impunidade perante a ilegalidade, perante a corrupção, perante o tráfico de influências, onde de uma forma despoderada o vizinho consegue um lugar de motorista, o primo consegue um concurso público para fornecer retretes para uma grande empresa pública e por aí fora. E isto é dito publicamente, impune, sem consequências. O que se pretende naturalmente não é pôr toda a gente na cadeia, o que se pretende é criar um sistema onde as pessoas saibam que há quem seja pago para fazer cumprir a lei, há quem seja pago para aplicar-se a lei e castigar os prevaricadores, porque sejamos claros, há de haver sempre pessoas que cumprem a lei e as que não cumprem a lei, mas que na sociedade possa-se mudar este sentimento nublado e cinzento perante a justiça ou a ausência dela a nível nacional e internacional, podendo dar mais casos que possam devolver a confiança às pessoas e neste caso em particular aos portugueses. Mas o José dizia que o que eu ia dizer é evidente, é sempre um grande problema. A aplicação da justiça, como se diz na Europa Ocidental, não há democracia sem uma verdadeira aplicação da justiça. E vejo os países hiperdesenvolvidos, ou mais subdesenvolvidos da Europa Central e da Europa Ocidental e da Europa do Norte, se assim são classificados como países desenvolvidos, é porque também têm uma justiça célere e atuante. E o caso da Grécia, que é sempre aquele caso o chamado patinho feio, não esquecemos que é de lá que a civilização, é de lá que nasce a chamada civilização europeia, e portanto algum respeito temos de ter com a carga simbólica, mas não só com todos os ensinamentos dele e vem, todavia daquele país que até toda a gente considera um chamado patinho feio na Europa, todavia é atuante. Esse é um dos exemplos, mas poderíamos dar um outro que é um caso que também tem a ver com Portugal, tem a ver com a história dos submarinos. Não estamos aqui com a história dos submarinos, também está resolvido na Grécia. Encontrou-se lá alguém, se quem for, quer dizer, na Alemanha está resolvido. Exatamente. Em Portugal nem sequer está devidamente discutido. Portanto, isto é um dado adquirido, que sem uma justiça célere e atuante não há verdadeira democracia. Sem dúvida. A propósito e não a propósito disso, só quero aqui já antecipar um provérbio chinês que é muito, muito singular acerca da forma de olhar. Tal como há aquele provérbio popular do copo meio cheio, copo meio vazio, relativamente ao positivo ou ao negativo. Exatamente. Também há um provérbio chinês que é bastante singular nos tempos que correm, porque se procura a imbecilidade total. E algumas posturas que promovem-se e promovem essa imbecilidade. E como diz o provérbio chinês, o poeta aponta à lua, o imbecil olha para o dedo. Exatamente, nem mais. Vamos a música? Vamos a uma música e vamos ficar, já que estamos no outono, e agora vou exagerar um bocadinho, quase no inverno, estou a brincar, vamos ficar com boa música portuguesa, vamos ficar com Sol de Inverno, de Simone de Oliveira. Até já.
Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar mais terno. Mora do teu desejo, vivo o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu em troca de nada dei tudo na vida, bandeira vencida rasgada no chão, sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudades, amor, a vida perdeu. Como o sol de inverno não tem calor. De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudades, amor, a vida perdeu fulgor. Como o sol de inverno não tenho calor. Hora do Ancião. Lugar à vida. Ora, cá voltamos então para o nosso momento cultural com José Ramalho. José, o que temos hoje? Olha, hoje temos um momento cultural com uma figura francesa, um ator, cineasta, realizador, encenador, foi produtor no sentido que a palavra não tem cá em Portugal, porque cá em Portugal, quando se fala em produtores, no fundo são uns agentes são uns mediadores nunca são produtores. Mas enfim, bom, falo de uma figura maior do teatro, das artes francesas e das artes do mundo. Falo de Patrice Chéreau, que nasceu a 2 de novembro de 1944 e morreu na passada segunda-feira em Paris com um cancro, morreu devido a um cancro do pulmão. Patrice Chéreau, com 68 anos, deixou-nos, lutou até ao fim com um cancro de pulmão que o permitiu trabalhar até na manhã da segunda-feira, porque como lhe disse o amigo Roger Planchon, um grande encenador também do teatro francês, do Teatro Universal, lhe disse: trabalha sempre, nunca pares, trabalha sempre. Bom, Patrice Chéreau, que estudou em França e como francês, começou a dirigir o teatro profissional aos 19 anos, em 1964. Depois esteve a dirigir uma companhia em Sartrouville, que é nos arredores de Paris, e em 1969 encenou a primeira ópera.
No ano seguinte, em 1970, estabeleceu uma relação muito estreita, uma relação artística, com o Piccolo Teatro de Milão, com Paolo Grazzi e George Streller, dois grandes encenadores, dois grandes criadores da arte contemporânea, do teatro contemporâneo. O Piccolo Teatro em Milão, é evidente, para as pessoas, de uma forma geral, não lhes dirá grande coisa, para as pessoas do mundo do espetáculo e que têm alguma relação direta com esta história, sabem que é uma das principais companhias de teatro do mundo e que grandes encenações do teatro contemporâneo foram realizadas pelo Piccolo Teatro ou passaram pelo Piccolo Teatro. Em 1975, Patrice Chéreau trabalhou na Alemanha, dirigindo o Lear, não o Rei Lear, mas uma versão do Edward Bond. Em 1976, ele faz uma encenação da tetralogia de Richard Wagner, Os Anéis de Nibelung, o Der Ring des Nibelungen, no Festival Bayreuth, que é um festival dedicado à obra de Wagner, e esta ópera, este conjunto, a tetralogia, que são 4 óperas, foi dirigida pelo grande compositor, grande no sentido da sua qualidade, do seu prestígio, Pierre Boulez. Realizou filmes, realizou teatro, ou seja, fez teatro para televisão, dirigiu várias óperas e um filme que foi ainda uma parte rodada em Portugal, a Rainha Margot, de 1994. É conhecido por ser um trabalho à volta, todo o seu trabalho, o seu percurso, sempre na exploração do desejo, e veio a afirmar grandes escritores de teatro, grandes autores de teatro, que mais tarde fazem parte, hoje em dia, do que é o repertório das grandes companhias de teatro pelo mundo inteiro. Falo de Bernard-Marie Coltès e falo ainda de... agora falta-me aqui, falhou-me aqui o nome de um autor inglês que Patrice Chéreau também tanto projetou, já na fase final da sua vida, tendo em conta que não continuou a trabalhar até ao fim. Em 1996 ele esteve aqui em Portugal, onde apresentou no Porto um espetáculo, e ainda veio o ano passado ao Festival de Teatro de Almada com uma encenação, e ganhou um prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, prestou-lhe uma homenagem com o Prémio Carreira em 2011. Em 2006 já Chéreau esteve também em Lisboa para ler O Grande Inquisidor, um excerto de Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, e finalmente em 2010 esteve com A Dor, não a dele, mas o texto A Dor, de Marguerite Duras, que se apresentou no Teatro Nacional Dona Maria II. Patrice Chéreau deixou-nos na segunda-feira, a sua obra perdura, o seu percurso e o seu legado artístico e a sua acutilância de ver o teatro como arte de intervenção, arte de reflexão, é fundamental, e aí está. Patrice Chéreau, 68 anos, deixou-nos na segunda-feira. Paz à sua alma, e a sua obra com certeza que nos acompanhará para sempre e que será certamente eterna, como os grandes nomes e os grandes autores dos nossos tempos. E vamos ficar com mais uma música para já, com Lloyd Cole, Like Lovers Do, que dedicamos a todo o auditório, e que, não obstante destas lutas e destas mensagens que por vezes nós sublinhamos na hora do ancião, naturalmente a mensagem mais importante é: vale a pena viver, vale a pena apaixonar-nos uns pelos outros e viver a vida, agarrar-nos à vida com grande paixão, com grande cultura. E de resto, estes momentos culturais que o José Ramalho nos traz em antena mostram bem a paixão pelas artes. Portanto, vamos ficar com Lloyd Cole, Like Lovers Do, e já de seguida vamos apresentar Fernando Santa Bárbara, o nosso ilustre convidado. Até já. 94.2 FM. Tuna cans, mobile home with my Dairy Queen, tied me a knot
her eyes, juicy circles. She lets you get away, yeah, like lovers do, like lovers do. You get away, yeah, like lovers do, yeah, every day. You're so glad to see me, and I'm so glad to take the blame. It's always gonna be that way. Living on juice, eating out of tuna cans, mobile home, yeah, with my Dairy Queen, tied me in knot, she had to cut me loose, now I'm looking at you, yeah, like lovers do, like lovers do, I'm looking at you now, like lovers do, and I'm looking right at you now, just like lovers do, and I'm looking right at you now, girl, just like lovers do, like lovers do. Hora do Ancião. Lugar à vida. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Hoje, quarta-feira, 9 de outubro, são 21 e aproximadamente 35 minutos. E vamos então apresentar o nosso convidado, Fernando Santa Bárbara. Seja muito bem-vindo aqui à Mais Oeste, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, obrigado Zé, obrigado Jorge. Eu sinto-me realmente um bocado inferiorizado, porque depois de passarem aqui tantas vedetas, logo me foram buscar a mim, pá, que eu sou um triste cidadão, pá. Nada disso. Bem pelo contrário, o Fernando até é uma pessoa, quem eu conheço sabe que é uma pessoa muito alegre, sempre bem disposta e muito combativo. Aliás, a sua vida espelha bem essa vivacidade e essa, porque as diversas experiências que teve deram-lhe sempre muito ânimo e boa disposição. Não se pode dizer que tenha tido uma vida fácil, mas é muito combativo e ainda hoje ainda o é. Mas comecemos pelo princípio, passo o pleonasmo. No princípio era o verbo. Começamos pelo princípio, como manda um bom pleonasmo, como subir para cima e descer para baixo. E no princípio da sua vida, o Fernando Santa Bárbara nasce onde? Como é que foi a sua infância? Epá, este jovem de 70 anos, pá, nasceu, portanto, em Lisboa, num bairro social do Arco Cego, ali junto à Praça de Londres, que é uma zona... Mas nasceu no bairro mesmo? Nasci em casa. Nasceu em casa, naquela altura nascia-se em casa. Exatamente, na rua Fernando Pedroso, número 17. Pá. E, curiosamente, sou Fernando também, quer dizer, e a rua assim o era também, e é ainda. Portanto, fui um privilegiado, digamos, com a minha juventude, porque eu quase mal nasci e vim para as Caldas. Vinha cá de férias, mesmo quando os meus pais tinham, o meu pai, que trabalhava, vinha de férias com a minha mãe e lá vinha eu, de pequenino, pá. Mas os pais eram das Caldas? Não, a minha mãe é que era das Caldas. O meu pai, portanto, tinha 9 irmãos. O meu avô foi um fulano que foi um bom vivan e nunca fez nada na vida. Era proprietário. Fez alguma coisa. Foi, exatamente. Não havia televisão, de maneira que ele, coitado, alguma coisa que ia ter, não é? E então vinham para cá passar férias para as Caldas. E como é que um jovem naquele tempo se divertia? Epá, olha, muito simplesmente. Portanto, a partir, digamos, da idade
É curioso porque eu tenho a recordação do meu primeiro amigo cá nas Caldas. Estamos a falar da década de 40, 50. Exatamente, eu nasci em 43 e eu lembro-me perfeitamente, em 1947, tinha 4 anos, pelo Natal, eu aliás tenho uma coisa que fiz na Gazeta, que era o antes e depois, e falar nisto. No Natal de 1947 deram-me um livro de histórias. Claro, eram histórias para ler. Eu não sabia ler, é evidente, não é? E então nós lá em casa tínhamos uma empregada, em casa da minha avó, em casa dos meus pais não havia, que tomava conta dos netos, e portanto eu era o mais novo e lá ia comigo para o parque passear. E numa dessas idas ao parque ela levou esse tal livro que me ofereceram para o Natal. E estávamos ali num banquinho, parece que estou a ver a cena, de fronte do Machado, naquele portão de fronte à pastelaria Machado, sentados ali num banco, ela a ler uma história. Nisto chegam dois moços pequenitos, também, mais ou menos da minha idade, e sentam-se ali ao lado a ouvir a história que era a Conceição Enxuto, a empregada. Ela a ler a história e nós ali assim a ouvir. Acabou-se a história, cada um foi para o seu sítio. E a partir daí o outro dizia, acabou-se a história e gritou-se Vitória, Vitória. Exatamente, a vaquinha, não é? A vaquinha Vitória. E então, pronto, a partir daí comecei a ir ao parque, eles começaram a aparecer. E o mais engraçado disto, por acaso, e foi uma figura muito conhecida cá nas Caldas, que era o Leiria, António José Leiria Martins, com o seu irmão, e assim é vivo. E então, a partir dessa altura, o livro chamava-se As Aventuras de João Pateta. Eu, a partir dessa altura, fiquei conhecido por João Pateta. Porque que grande nome. Isto com que idade é que era, mais ou menos? 4 anos. 4, 5 anos. E durante uns anos, ainda era o João Pateta. Eu vinha cá só de férias, de maneira que a primeira coisa que fazia é ir à casa do Leiria, que eles tinham... A mãe tinha a pensão Daniel, que era ali assim por cima, hoje é o BCP, ali na praça, no último andar, era a pensão de Daniel. E então aí eu, ter com eles a casa, e as minhas tias sempre, nunca sabiam onde é que eu andava, miúdo, e andávamos por sítios. Eu lembro-me de ir para o pé do cemitério, havia lá uma zona, que chamavam Lagoa Azul, salvo erro, que eram, uns poços de água, que havia ali assim no meio daqueles terrenos, e então íamos para lá apanhar rãs com fisgas e cobras de água, não sei o que mais. Mas isso há umas grandes histórias. E o Fernando, nessa altura, depois na escola, ainda apanhou aqueles famosos tempos da divisão rapazes sim, exatamente. Como é que foi? É assim, eu, portanto, lá em Lisboa havia a escola que eu deveria ir, a escola primária, era no Largo do Leão. Mas na minha casa, o Largo do Leão, naquela altura, era o Largo do Leão é o cá em baixo. A seguir ao técnico, é no seguimento da Moraes Soares, portanto, à Praça de Chile, Moraes Soares, depois é aquela rua que vem por ali acima e vai dar ao Largo do Leão, junto ali assim, mais concretamente, onde era a embaixada da União Soviética. Sim, abaixo, não é? Aquele largo que está, que é lá a Cruz Verde, ou o que é? Exatamente. E então era a escola a que eu pertencia. É evidente, não fui para lá e fui para uma escola particular com um grande esforço do meu pai, porque era o único a ganhar para nós todos. Fui para uma escola particular na Avenida João 21, que era o Externato Dom Francisco Manuel de Melo, cuja diretora era a senhora Dona Rogéria, Rogéria. E depois, e a minha primeira professora então ainda tinha um nome mais engraçado, Desdémona, A grande Desdémona. A figura exatamente, clássica, exatamente. De maneira que, pronto, tive aí a primeira, segunda, terceira, quarta classe, admissão, chumbei, depois aquilo também tinha parte de liceu, e portanto ainda andei lá o primeiro e o segundo ano,
E portanto, depois no segundo... Mas era só rapazes? Não, aí era misto, por isso não tive grande, digamos... Os colégios particulares tinham colégio particular Exatamente. permitia. Olha, E como é que era a interação? Ou seja, é curioso saber-se que haviam escolas públicas onde havia a separação, mas que nos privados estavam todos Exatamente. juntos. Havia alguma... Quer dizer, porque a partir do momento em que saíssem dos limites da escola, Exato. digamos assim, voltava-se a cair nas regras Exatamente. que imperavam na sociedade. Portanto, no fundo era um oásis dentro do deserto que era a cultura na altura. Eu devo dizer que, por exemplo, onde eu morava, ali no bairro social, havia ali o Liceu Filipa, que era só de raparigas. E nós, portanto, quando acabávamos as aulas, íamos à espera, como dizer, vamos esperar as miúdas e tal. Íamos para a porta do Liceu Filipa. Rapaziada. O que é que acontecia? Vinha a polícia e corria connosco. Epá, isto é daquelas coisas que a malta hoje não consegue perceber o significado. Perceber, não é? E portanto nós estávamos ali sentadinhos nos bancos, a ver as miúdas, depois acabava a saída, que era 12:30, íamos à 1h para a escola lusitânia, que era no Arco Seco, também ver as miúdas sair. Depois íamos para o académico, epá, e fazíamos assim aquele circuito, exatamente. E estamos a falar de 1953, 54, por aí, não? 55, talvez. 55, 56, 53, nessa altura estava o Caldas na primeira divisão. Não, isso já foi talvez mais tarde. Foi 55, 59. 59. Eu lembro nessa cena, pá, que se escutou o vinho cá nas Caldas, pá, mataram uma vaca, pá, para fazer um churrasco no Campo da Mata. Mas pronto, e realmente havia essa, digamos, essa separação. E davam-se bem, ou seja, porque havia... Perfeitamente. No fundo, havia aquela sensação de dentro da escola, se calhar podiam falar uns com os outros, sim. E saiu fora do portão, já havia mais dificuldade, porque cá fora havia mais olhómetros, não é? Sobretudo os pais e as mães, que tinham aquele hábito de controlar à distância, não é? Eu devo dizer, portanto... Porque, no fundo, Lisboa daquele tempo não é como a Lisboa de hoje. Mais ou menos, não é? Quer dizer, havia realmente uma grande diferença. Mas, a propósito desse colégio, tive, por exemplo, eu não gosto de falar em nomes, mas tive vários colegas, entre eles lembro-me perfeitamente, olha, a mulher do António Capucho, que era a Madalena Salema, que era a minha colega, pá, e havia a irmã que era a Conceição, e outro que tem cá a casa lá na Foz, pá, que é o Álvaro Salema, Álvaro José, que é hoje uma cabecinha muito grande, pá, no Instituto Superior Técnico, ainda está, do outro dia eu vi na televisão, portanto, nasceu ali, andei com o filho do Alves Redol, pá, que morava lá mesmo ao pé também, portanto, com esse até tenho uma cena engraçada, pá, porque um dia chateámos, estavam um ao lado do outro na carteira, e eu rasguei-lhe a tabuada, não sei porque, carga d'água, pá, daquelas repentes que uma pessoa tem, e ele deu-me assim um safanão, partiu-me os óculos. Então lembro-me do meu pai ir lá bater à porta, pá, que o Alves Redol já estava separado da mulher, ir lá bater à porta, pedir contas e tal, por causa de não ter partido os óculos. Quando é que são assim cenas, pá, da juventude? E depois a partir daí, as vindas cá para as Caldas eram espetaculares, pá, todas as férias. O que é que fazia, cara? Cá tinha um grupo de amigos que hoje ainda conservo bastantes. Fazia bailes, iam para a praia. E é engraçado, quem era o mentor disto tudo era o Padre António Emílio, que foi uma figura que marcou bastante, portanto, a juventude da minha altura, pá, da minha geração, porque ele organizava, pá, eram jogos de ringue, pá, no parque, pá. Com este... Convívios sociais. Completamente. Passeios de bicicleta, pá. Eu tenho uma fotografia que tirámos, pá, em Salir do Porto, pá, com um grupo grande, pá, da maltinha cá das Caldas, inclusivamente com ele. E nessa altura ainda se podia deixar a chave na porta. Exatamente. Onde toda a gente confiava e toda a gente se conhecia. Mas hoje também se pode. Não quer dizer não poder pode, não deve. Porque nessa altura é um bocado complicado, havia outro tipo de segurança. Mas deixa-me só a propósito, eu não sou daqui, a minha família é do Alentejo, e da aldeia dos meus pais, que era um concelho de Moura, povo de São Miguel, que é na zona do Alqueva, naquela zona de intervenção do Alqueva. Eu lembro quando era gaiato, ia até lá e fazia-me confusão. Eu ia de Lisboa para lá passar as férias grandes, as chamadas férias grandes da escola, e fazia-me muita confusão que a minha avó deixasse a porta aberta no famoso postigo, não é? Aquela porta. E preciso que aquilo fazia muito confusão. E aqui já há muitos anos, como é óbvio, há 40 anos,
que isso era assim. E já me fazia confusão a mim, porque eu já trazia outros hábitos da cidade que são completamente diferentes. Exatamente. E na continuação, depois acabou por ir para a tropa, onde também tem muitos episódios. Pois, entretanto, antes de ir para a tropa, estive no Instituto Nacional de Estatística a trabalhar como assalariado para o 10º recenseamento geral, 1960. O Instituto de Estatística, que é justamente junto ao Instituto Superior Técnico. Exatamente, e era mesmo ali ao pé de casa, não é? E, essa altura, tive lá talvez 2 anos, porque muita gente ia para ali para ganhar os tostões para depois ir para a tropa. E eu, de facto, continuo a dizer... E o que é que fazia lá na estatística? Posso dizer que cheguei a gastar uma esferográfica BIC por dia, hein? E eu explico já porquê. Não sei se vocês se lembram, havia uns boletins que se preenchiam no recenseamento. Eram uns boletins enormes, uns boletins de recenseamento. É onde tinha o nome da pessoa, o estado, o filho, o nascimento, e aquilo depois era tudo traduzido em código, com os números que nós sabíamos de cabeça. Íamos, por exemplo, o gajo era casado, por exemplo, pés, o gajo tinha filhos, 5, e aquilo era tudo traduzido em código para depois ir lá para os serviços mecanográficos. Para depois ser... E havia alguma ligação desse tipo de codificação e dessas informações, por exemplo, para a PID? Que eu tenha conhecimento, não. Eu era um mero assalariado. Nunca fez ideia? Não sei, não sei. Mas naquela altura aproveitavam tudo, não é? Pois, é evidente. Eu lembro-me, há uma coisa engraçada, lembro-me de ter feito, portanto, o boletim, posto em código, do Fulgêncio Batista. Porque o gajo foi para a Madeira e esteve lá, quando saiu lá do presidente da Câmara, eu estava a pensar nas autárquicas, quando foi presidente de Cuba, não é? O presidente da República, e depois deram-lhe asilo político na Madeira, no Funchal. E eu lembro perfeitamente que os boletins depois vinham do país inteiro, ali para o Instituto, para ser codificado. Então o Fernando recenseou, entre aspas, não diretamente, o Fulgêncio. Pois, um artista. O Fulgêncio, que foi o último governador lá de Cuba. Exatamente. Antes da Revolução da Revolução de Los Barbudos. É verdade. E depois em que fase é que depois entra a sua carreira militar? Ora bem, eu, portanto, entrei em outubro de 63, aqui para a OTA, onde estive 1 ano, portanto tínhamos 3 meses de recruta e 9 de curso. Portanto, isto em outubro de 63 até, portanto, mais 9 meses de 64. Depois havia... mas isto tem outra história, porque quando eu estava na estatística, eu tinha um amigo que estava em Angola, em plena guerra, ele mandava-me aqueles aerogramas a dizer, isto aqui, caneco, paguei, e eu assim, isto como feitio religioso não tem nada a ver comigo, não é? Quer dizer, isto tem que arranjar maneira de me safar disto. E então alistei-me voluntariamente na Força Aérea, portanto, fui um herói, não é? Quer dizer, fui-me alistar, já estava apurado para o Exército, que até foi no Rallys, por acaso também uma história curiosa, quando lá fui à inspeção, tinha o meu NSU, entra ali para a porta de armas, o carro tinha uns escapes assim à malandro, entra ali assim e vai lá o gajo, rapazinho, olha que isto aqui não é para fazer rally. E eu assim, estou na tropa, não há dúvida nenhuma. Pronto, apanhei carro, fui apurado para todo o serviço militar. Então foi quando me fui alistar na Força Aérea. Porquê? Porque eu comecei a pensar, então eu vou, de certeza, para as colónias, não é? Para a guerra. A guerra entenda-se que era colonial, não é? Exatamente. E eu, andar no mato, espingarda na mão, sujeito a levar um balaço, não. Pensei, portanto, em alistar na Força Aérea, que me alistei, a pensar sempre assim, a voar muito alto. Se eu for para a Força Aérea, estou numa basezinha, pelo menos aquilo deve estar seguro, não é? Porque, mais protegido. E foi esta a minha ideia. Não se mete tanta confusão. Exatamente. E de facto assim foi. Só que tive a sorte de estar 1 ano aqui na OTA e 2 em Sintra, em plena guerra. E nunca chegou a ir? Não, tive de 63 a 66, portanto, num período bastante quente. Não foi apenas porque não chamaram? Também houve qualquer influenciazinha, suponho eu, na altura de alguém que se mexeu para eu não ir. Mas isto foi realmente, quer dizer, nunca vim a saber declaradamente, mas tive sempre essa sensação, porque nós dávamos muito bem, e vamos e continuamos a dar, com uma família cá das Caldas, em que um primo desses nossos amigos foi comandante da base de Sintra.
E é engraçado porque a minha especialidade era armamento e equipamento e era uma especialidade dura lá para fora, para as colónias, pá, porque tinham que municiar os aviões, epá, e diz que aquilo puxava pelo cabedal que não era brincadeira nenhuma, com bombas a meter nos aviões, eu não sei, por acaso, há cá amigos meus, principalmente, tinha a minha especialidade e fui para a Guiné e ele passou um bocado as passas do Algarve. Então, Mas, e com tanta experiência interessante e sobretudo tanta coisa boa no fundo que acabou por ser protegido e Pois. por dar graças da família também estar a contribuir nesse sentido, o Fernando atualmente é uma pessoa ligada à APRE, uma pessoa ligada à Universidade Sénior de Caldas da Rainha, onde já fez parte da comissão de alunos. Foi nestas últimas autárquicas candidato pela CDU à Junta de Freguesias, à União de Freguesias de Tornado e Salir do Porto. Como é que uma pessoa, normalmente as pessoas têm, a pergunta é neste sentido, as pessoas têm o hábito de pensar que há aquele rótulo, chamemos-lhe assim, que as pessoas de bem, as pessoas que têm sorte na vida, entre aspas, as pessoas que são mais protegidas são mais para a direita. E as pessoas que têm azar e que tudo lhes corre mal e que têm que combater muito para ter as suas coisas na vida, são de esquerda. E na verdade, à medida que conhecemos as pessoas, isto é tudo menos verdade. E o Fernando é um exemplo porque o seu ideal é claramente mais para a esquerda do que para a direita, não obstante de, como já percebemos, não ter razões de queixa da sua família, da sua educação, da sua formação, ou seja, esteve sempre disponível, mas foi bafejado pela sorte, podemos dizer assim. Em que ponto da sua vida é que começa a ter estas tendências para as lutas sociais e sobretudo para a sua ideologia de esquerda? pois isto traz-me uns anos 60, na altura mais ou menos da tropa, em que de facto deparei com muitas injustiças. Realmente lá está, quer dizer, está-se a fazer uma guerra para quê? Quem é que ganha com isto? Quem são os que infelizmente perderam a vida e porquê? Porque ideal? Tudo isto dá que pensar. E a partir daí comecei de facto a pensar que isto a mim, este sistema atual não me diz nada, tem que haver qualquer coisa mais que me faça pensar de outra maneira. E a partir daí que realmente comecei, com certa talvez influência de amigos que tinha. Aliás, é engraçado porque eu tive um amigo e colega que até fiz ralis, que o pai dele era da PIDE. E eu lembro do meu irmão me dizer assim: não tens vergonha de andar com o filho de um gajo da PIDE, pá. E pronto, e de facto isso também marcou. Eu cheguei, há coisas que às vezes eu começo a pensar. Sim, também é preciso situar que a PIDE era de facto, existia e era atuante à época. Sim, isto não era inocente. Não era inocente. Quando se faz esse comentário, não é? Exatamente. Eu lembro-me, só para que veja que era amigo desse moço, e o pai estava bastante doente. Eu lembro de lá ir a casa, o pai na cama, a mãe veio ter comigo: Fernando, se não se importasse, e a António Maria Cardoso, eu dou-lhe aqui um cartãozinho para lá ir levantar uns remédios que acho que tinham trazido fora, lá para o pai dele. Eu nunca mais me saiu da memória, aquela entrada na António Maria Cardoso, aquelas escadas, os gabinetes, tudo aquilo tinha um ar sinistro. E eu assim, de facto, isto... Seja o que for que se passa aqui, não é agradável. Exatamente, é uma coisa que eu hoje tenho ainda para a memória, aquela visão. Da garagem. A garagem era um espaço amplo, altíssimo, a imagem que tenho, e uma escada ao fundo à direita, para onde subi para uma porta que depois dava lá para os gabinetes lá dentro. E aqueles gabinetes de madeira, assim com um ar mesmo sinistro, Lá a pergunta do costume, que já fiz a vários convidados que por aqui passaram, vou fazer também ao Fernando, que faz todo o sentido, que é a famosa pergunta: Hermano José Batista Bastos, onde é que o Fernando estava no 25 de Abril de 1974? Curiosamente, eu vivia em Caxias. E, portanto, vivi aquilo muito de perto, porque eu lembro-me que na noite de 24 para 25... Nessa altura teria a volta de 30 e qualquer coisa anos, perto de 40. 74, 43... 31. Exatamente. 30. Portanto, eu vivia em Caxias. 31 anos. E lembro-me que na noite de 24 para 25, toco ao telefone à meia da noite, e era o meu irmão,
e diz-me assim: peita pau, que isto há aqui qualquer coisa que se está a passar e que, portanto, está alerta. A seguir, passado umas horas, telefonou-me um ex-patrão meu que disse: Bárbara, que eu trabalhava em Lisboa, disse: Bárbara, não saia, que isto está uma grande confusão cá em Lisboa. E eu, a partir daí, comecei a ver o que é que se iria passar. E, portanto, durante aquela confusão, um gajo não sabia ainda bem para que lado é que aquilo ia dar. E lembro-me da noite de 25 de Abril, portanto, ir para a porta da cadeia de Caxias, quando depois libertaram os presos políticos, e estive ali assim naquela o dia 25 passou todo em Caxias. Todo em Caxias. Em casa, na zona da exatamente, da residência. Com certos contactos, que me iam dando E notícias. qual era o estado de espírito? Alegria, apreensão, curiosidade? Não, curiosidade, porque uns diziam: cuidado, que isto é capaz de ser direita, ainda mais, e não sei o que. E estávamos ali a viver aquele momento de expectativa. Tinha havido uma tentativa, não no 16 de março, mas muito anterior a isso, que era a famosa Brigada do Reumático. Também, sim, e isso não se sabia muito bem, porque mesmo o 16 de março, como não aconteceu da forma que se previa, não sabia muito bem para que se ia virar. Exatamente. E em Caxias, nessa noite... Por acaso, de frente da minha casa morava um gajo que também foi diretor da PID, que era um Homero qualquer coisa, que era um gajo sinistro também, que depois ainda continuou lá na Maior. Eu vi, de casa, ele morava uma moradia mesmo ao pé e tal. Depois, começou realmente a perceber-se, as pessoas começaram a perceber o que era aquilo, e a minha, na altura, eu quis ir para Lisboa, mas depois, na altura, a minha mulher disse: deixa estar sossegadinho e tal, porque isto pode dar mais confusão. E fiquei sempre por Caxias, e depois, a partir daí, com a ida lá para a prisão e tal, comecei a perceber-me realmente que isto ia para o outro lado, felizmente, não é? E que, portanto, tinha sido um estado... E hoje em dia, não obstante da idade que tem, não tem propriamente 15 anos, mas ainda é uma pessoa, para quem o conhece, com muita atividade física e não só, e associativa, muito forte e muito viva, e saúda-se. E ainda hoje de manhã esteve em reunião na APRE. Novidades da APRE? Eu não queria estar a falar na APRE, porque, pronto... Só em 30 segundos Não, a APRE é, portanto, uma associação que está viva, felizmente, e que está a mexer bem. Ainda agora teve a Maria do Rosário Gama, portanto, a Presidente foi recebida pelo Cavaco Silva, tem-se feito uma série de contactos e que estão realmente em curso, portanto, uma série de situações que se tem, que isto não pode continuar assim, porque realmente a parte mais frágil da população está a ser atingida, não é? Quer dizer, os reformados que toda a vida descontaram aquilo que era efetivamente pedido, porque por lei era um contrato, digamos, não é? Ninguém fugia aos descontos, exceto quem enfim, descontava menos que devia, e portanto tem direito àquilo. No meu caso pessoal não interessa, mas, por exemplo, já tiraram o 13º mês, já tiraram o subsídio de Natal, agora mais o subsídio de solidariedade, não sei o quê, e uma coisa que a pessoa tem direito por contrato, porque não está a ter benesse nenhuma, porque descontou. Eu, no meu caso concreto, tenho 34 anos de descontos, portanto, há qualquer coisa que não está bem, quer dizer, isto, as pessoas têm que se mexer, não é? Claro. Ficarem no café a discutir, e, portanto, está mal, mas depois chega a altura e... Por falar em discussão, também há outro local que também é ótimo para discussões, para debates, e que também ainda vai dar que falar, nós já temos falado bastante, onde o Fernando também já fez parte da Comissão de Alunos, refiro-me à Universidade Sénior Rainha Dona Leonor. Qual é o ponto de situação para este novo ano letivo? Como é que entende? Jorge, eu, portanto, não estou na Comissão de Alunos. Esteve o ano passado, se não estou a erro. 3 anos, e, portanto, entendemos, a Comissão toda ela, que deveríamos dar lugar a gente nova, pelo menos para refrescar e para não ser sempre os mesmos, porque depois... Novos, mais novos ou novos... Novos elementos e mais novos. Exatamente. Okay. E está muito bem entregue. Portanto, entendemos que devíamos dar lugar a outros, porque no fundo isto, quando se está muito tempo no poder,
acontece o que tem acontecido, não é? Precisa-se, não. Já não pagavam café no bar, aquilo já era tudo deles. Quer dizer, agora eram donos da universidade, não é? Exatamente, mas de qualquer maneira acho que está bem entregue. E tem feito coisas giras. Tem. Mas o Fernando continua lá como aluno, exatamente. E agora, por acaso, enfim, falando na falta do Jorge, pá, na cidadania, estava à espera da cidadania para me inscrever na terceira hipótese, pá, porque só estou ainda em duas a aguardar, mas já vi que parece-me que... Vamos ver. De maneira que acho que sim, que aquilo está a mexer bem. Fizeram este ano uma excursão a França, a Paris, pá. A Paris de França, como diz o povo, não é? Nós dedicámos aqui uma música precisamente no dia em que foram da balada até Paris. Muito bem. O Fernando também foi a França? Não fui. Bem, estamos na parte final do nosso programa, já passam 2 minutos das 10 horas e para a parte final do nosso programa vamos ficar com o José Ramalho, que vai fazer algumas breves sugestões e vai nos ler um poema, certo, José? Vou tentar, porque a noite já vai longa e eu não quero também também cansar os ouvidos, os ouvintes. Mas enfim, ora, todavia não queria deixar de referir e destacar e assinalar o facto também aqui na rádio, na nossa Hora do Ancião, os 15 anos da atribuição do Prémio Nobel de Literatura a José Saramago, ou Nobel, como José Saramago preferiu sempre dizer, e afirmava sempre o Nobel. Bom, tem a ver com a celebração na última Silvatónica e os 15 anos do Prémio Nobel de Literatura e deixar, todavia, fazer uma chamada de atenção. Os seus ouvintes procurem nas páginas da internet um texto que foi lido por um autor mineiro, um autor brasileiro de Minas Gerais, e que leu na inauguração, na abertura da Feira do Livro de Frankfurt, que também começou ontem, e um texto bastante acutilante sobre o papel da literatura e lido por alguém, dito por alguém muito peculiar. Aconselho-vos a pesquisar. Pesquisem a Feira do Livro de Frankfurt, abertura, escritor brasileiro, e vão encontrar as palavras deste escritor que muito acutilantemente referiu alguns aspectos da importância da literatura e fez uma chamada de atenção particularmente para o Brasil, dado que o Brasil é, este ano, na Feira do Livro de Frankfurt, o país homenageado. Bom, quero também destacar o dia de hoje, que dia 9 de outubro, em que o Teatro da Rainha está a estrear neste momento, porque ainda está a decorrer o espetáculo, no Centro Cultural e Congresso Caldas da Rainha, no pequeno auditório, um espetáculo muito peculiar, numa homenagem a uma grande atriz portuguesa, a Fernanda Alves, uma atriz muitas vezes injustiçada, não devidamente elogiado no sentido de apreciar e avaliar o papel que a Fernanda Alves teve, não só como atriz, mas como cidadã, o seu papel interveniente na estrutura cívica do país, mas no teatro, uma figura que faleceu há uns anos no Porto, depois de sair do ensaio das Barcas que iria fazer no Teatro Nacional São João. Fernanda Alves, o seu companheiro Ernesto Sampaio, um poeta português, dedicou-lhe uma obra significativa com poemas de amor e paixão a esta figura depois da sua morte, e que veio a falecer um ano e meio depois, e como dizia Mário Cesarini, é o único poeta que eu conheço que morreu por amor. Também a ver este espetáculo, Fernanda, do Teatro da Rainha, hoje, dia 9, amanhã, dia 10, dia 11 e dia 12, sempre às 21h30 no pequeno auditório do Centro Cultural e Congresso de Caldas da Rainha. Fica também o convite para virem até Caldas da Rainha, os anciões e os seus pequenos petizes, os seus netos, e aproveitem para o grande espetáculo que vai ser no dia 12 de outubro,
o Avô Cantigas. Isso mesmo, o Avô Cantigas vem às Caldas e estará nas Caldas da Rainha para receber toda a gente do Oeste e arredores, dia 12, aproveitem, às 17h30. 17h30 no Grande Auditório. No Grande Auditório. Este sábado, dia 12, compre já o seu bilhete antes que esgote. José? Bom, e para terminarmos pelo menos da minha parte, aquilo que temos para hoje para o programa, um poema de Rainer Maria Rilke, um poeta alemão. Esta coisa de adjetivar grande, pequeno, os poetas são todos grandes, só não nos dedicávamos a alguns momentos. E um poema de Rainer Maria Rilke, como eu disse, um poeta alemão, A Canção do Idiota. Não me incomodam, deixam-me ir. Dizem que não pode acontecer nada. Ainda bem, não pode acontecer nada. Tudo chega e gira sempre em torno do Espírito Santo, em torno de determinado espírito. Tu sabes. Que bem. Não, realmente não deve pensar-se que haja qualquer perigo nisso. Sim, há o sangue. O sangue é o mais pesado. O sangue é pesado. Por vezes penso que não posso mais. Ainda bem. Ah, que linda bola, vermelha e redonda comum em toda a parte. Ainda bem que a criastes. Ela vem quando se chama? De que estranha maneira tudo se comporta. Apressa-se a juntar-se, para-se nadando, amigável, um pouco vago. Ainda bem. Muito bem, José Ramalho, em mais um Momento Cultural, parte 2. Que bela forma de nos despedirmos. Fernando Santa Bárbara, foi um prazer tê-lo cá. Muito obrigado, eu é que agradeço, e só tenho pena que realmente vocês hoje tenham tido uma baixa na audiência. Então, mas já sabe alguma... Fernando, o que é que se passa? Diga-nos. Não, digo, pá, quer dizer, entre mim e o Passos Coelho está a ser entrevistado. Ninguém está a ouvir o Passos Coelho. Ninguém está a ouvir o Pedro Passos Atenção que Coelho. aqui não tivemos 20 perguntas, tivemos 40 perguntas. Portanto, Bom, aqui é de calibre. a hora já vai avançada, senhores ouvintes. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Um abraço aos dois, pá, e até Muito obrigado, nós. Até breve, Muito Fernando. obrigado. José, da nossa parte vamos nos despedir, fazer mais duas últimas sugestões. Uma, que não esqueçam que a Banda Comércio e Indústria, que é composta por excelentes atuantes e performers da arte musical e não só, vão estar no CCC este domingo. Há que aproveitar, Centro Cultural de Caldas, Banda Comércio e Indústria. E também já amanhã a norte-americana Stacey Kent, um grande nome do jazz mundial, nos palcos do Grande Auditório, também em Caldas da Rainha. Há que aproveitar. O Oeste está ao rubro e a mais Oeste também, mas por hoje a Hora do Ancião termina. José? Também já estou com um soninho, portanto já estou vamos na hora cantar de o Vitinho e vamos... Não está nada. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, incluindo este ouvinte que estava aqui em estúdio a dizer que tínhamos tido uma grande baixa. Não temos nada de grande baixa, tivemos mesmo em alta. Um grande abraço para todos os ouvintes, dizia eu, e até para a semana com a Hora do Ancião. Jorge. Até para a semana, e vamos ficar com uma música que podia chamar-se Hotel Foz do Orelho ou Hotel Oeste, mas não, por acaso foi alguém que passou por cá e foi de barco para o outro lado, numa águia. Falamos de Eagles. Vamos ficar com o Hotel California. Para já são as despedidas. Na próxima quarta-feira, aqui na Mais Oeste, em 94.2 ou em maisoeste.pt. Procure por nós. Nós estaremos sempre deste lado, à espera que os senhores ouvintes estejam desse lado. Votos de uma boa semana. 94.2 FM. Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida.
Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, they pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. Back out anytime you like, but you can never leave. Mais oeste. Santarém.